Bom dia, amado. Graças e paz em Cristo. Estamos começando a nossa EBD. Enquanto você chega, eu vou compartilhar aqui o link da nossa live aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha tido uma boa semana debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Abra aí a sua Bíblia no livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós, capítulo 8. A gente está terminando aqui o estudo do livro do profeta Amós. Que bênção, já estamos quase terminando. Bom dia, irmã Badia, tudo bem com a irmã? Passou bem a semana? Debaixo da graça de Deus. Que Deus abençoe a todos. Vamos abrindo aí a Bíblia no livro do profeta Amós, capítulo 8. Domingo que vem a gente já termina o estudo do livro do profeta Amós, hein? Nós já estamos orando a Deus aqui para nos dar outro livro para que a gente possa estudar. Olha que bênção, já estamos quase terminando o livro. Enquanto você chega aí, vamos orar ao Senhor, pedir para que Deus nos dê a sua graça. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento que o Senhor nos dá diante da tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor Deus pelo início da semana. Obrigado, ó Deus, porque todo dia, ó Deus, nós lembramos nesses primeiros momentos, ó Pai, essas primeiras horas do dia, nós lembramos o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é misericordioso para com o seu povo, e nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos a dádiva da salvação, te agradecemos, ó Pai Santo, o pão de cada dia, te agradecemos, ó Pai Santo, pela comunhão da igreja, te agradecemos, ó Pai Santo, pelos meios da graça que o Senhor nos dá, ó Pai, de podermos nos santificar a cada dia. Obrigado pela oração que o Senhor nos dá, obrigado pela comunhão, ó Deus, entre a igreja, obrigado pela Tua palavra. Se conosco, em nome do Teu Filho Jesus, que a Tua palavra, ó Deus, possa alcançar os corações daqueles que, porventura, ó Deus, terão contato com ela. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Ok, chegamos lá então com a nossa EBD de hoje. Amós, capítulo 8. Já está com a sua Bíblia aí no livro do profeta Amós? Então vamos seguir com a leitura, ok? A gente vai fazer como de costume. A gente lê o texto e depois a gente faz a exposição do texto. Amós capítulo 8 diz o seguinte, aqui na nova versão internacional, que é a que eu estou usando, a tradução da nova versão internacional traz um título aqui no capítulo 8, e o título é o seguinte, a visão de um cesto de frutas. E aí eu passo a ler aqui a partir do verso 1, e diz o seguinte, o Senhor, o soberano, me mostrou um cesto de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, e respondi. Então o Senhor me disse, chegou o fim de Israel, o meu povo, não mais o pouparei. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, as canções no templo se tornarão lamentos. Muitos, muitos serão os corpos atirados por todos os lados, e silêncio. Ouçam, vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo, quando acabará a lua nova, para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado, para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço? Enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha e trigo. O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó. Jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Acaso não tremerá a terra por causa disso? E não chorarão todos os que nela vivem?
Toda esta terra se levantará como o Nilo, será agitada e depois afundará como o ribeiro do Egito. Verso 9, Amós capítulo 8, verso 9. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei as suas festas em velório e todos os seus cânticos em lamentação. Farei que todos vocês vistam roupas de luto e raspem a cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único, e o fim dele como um dia de amargura. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome de sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar ao outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Naqueles dias, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Aqueles que juraram pela vergonha de Samaria e os que dizem, juro pelo nome do seu Deus, o Dan, ou juro pelo nome do seu Deus de Barseba, cairão para nunca mais se levantar. Presta atenção aí no verso 11 do livro de Amós, aqui no capítulo 8. Esse verso 11 é o principal verso de todo o capítulo, e eu vou estar lendo ele aqui de novo. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Esse é o verso principal aqui do capítulo 8. Então, sigamos em diante aí com a exposição do texto, ok? No verso 1, o Senhor soberano me mostrou um cesto de frutas maduras. Sempre importante a gente lembrar e enfatizar como é que nós devemos interpretar a Bíblia, né? Importante que a gente também saiba aí quais são os elementos principais para que a gente possa entender a Bíblia, para que a gente possa aproveitar o máximo do nosso estudo sobre ela. Não basta apenas ler a Bíblia, a gente precisa ler e interpretar. Se nós lermos a Bíblia e não tivermos uma interpretação correta, a gente vai ter pouco proveito da leitura ou o pior, a gente pode ter uma compreensão errada daquilo que ela deseja transmitir. Então é importante sempre a gente estar entendendo como é que nós devemos estudar a Bíblia. O verso 1, ele mostra claramente que é o Senhor soberano que mostra a visão dele para nós. Então, o trabalho do profeta no Antigo Testamento nunca foi falar da parte dele. O trabalho do profeta nunca foi dar a sua opinião pessoal. O trabalho do profeta nunca foi falar de si mesmo. O trabalho do profeta sempre foi falar da parte do Deus que levanta o profeta. A gente lembra, e você sabe disso, eu creio, que a palavra profeta no Antigo Testamento literalmente significa boca de Deus, no hebraico, boca de Deus. Ou seja, o profeta, ele é um mero instrumento usado por Deus para que a sua palavra possa ser anunciada diante do seu povo e diante das nações. Então, a profecia não traz nenhum mérito ao profeta. A profecia, ela traz mérito ao próprio Deus, que é o dono dessa profecia. E a gente pode perceber aqui que Deus é que entrega a visão a Amós. Não é Amós que diz o seguinte, olha, eu tive uma visão. Não é algo que tem origem nele mesmo. A origem da visão, ela parte do Senhor. O Senhor soberano me mostrou. Então é Deus que é soberano e que mostra para ele a sua visão do cesto maduro. A gente lembra também que essa
expressão, o Senhor soberano, ela acontece aqui 19 vezes no livro do profeta Amós. E Senhor soberano significa, no original, traduzindo aqui, né, no hebraico, Yahvé Adonai, Senhor soberano, Yahvé Adonai, que significa que Deus, ele cria todas as coisas e ele controla todas as coisas. Então, havia uma teologia no profeta Amós que ele se apropriava e também todo Israel de que Deus era o Deus que controlava todas as coisas, era o Deus que não só criava, mas controlava todas as coisas. Isso mostra que Deus não é um Deus que ele está indiferente daquilo que está acontecendo ao seu povo, ao mundo, que Deus ele criou e estabeleceu a criação e deixou a criação andar por conta própria. A expressão Yahvé Adonai, Senhor soberano, ela nos ensina que Deus ele não só é transcendente, ou seja, está acima de nós, mas ele também é imanente, ele opera em nós, ele age diretamente na sua criação. Então, nós respiramos, nos movemos, nós existimos, conforme o apóstolo Paulo fala em Atos capítulo 17, a partir do Senhor. Então, tudo aquilo que a gente produz é, proveniente dessa dinâmica divina. E Amós sabia muito bem disso, e não só Amós sabia muito bem disso, mas também todo o povo de Israel sabia quem era esse Deus. Era um Deus diferente dos outros deuses pagãos que existiam na época. Então Amós está dizendo o seguinte, olha, esse Deus soberano, esse Deus que cria todas as coisas e que controla todas as coisas, esse Deus ele me trouxe uma visão. Então, Amós está dizendo aqui que a visão não partia dele. É importante a gente sempre lembrar isso quando a gente for estudar os profetas, né? Quando a gente vai lá ler os profetas maiores, como Ezequiel, como Jeremias, a gente sempre vai ver a expressão, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Então é o Senhor que diz. A autoridade do profeta está sobre a profecia que o próprio Deus traz para ele poder entregar ao seu povo, ok? Nem o mérito ao profeta, todo o mérito ao dono da profecia, que é o próprio Senhor. Então, esse Senhor soberano, ele traz uma visão, ele mostra algo a Amós. E o que ele mostra? Um cesto de frutas maduras. Deus, ele sempre, a palavra de Deus, ela sempre vai trazer ilustrações do momento e do contexto do qual aquelas pessoas que estão recebendo a profecia vivem. No caso aqui de Amós, era muito comum um cesto de frutas. A gente precisa lembrar que Amós ele era um profeta da roça. Ele cuidava de bois, cuidava de ovelhas, ele cultivava figos. Então a figura de um cesto de frutas era muito comum para Amós, não só para Amós, mas para todo Israel, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, por conta da sua economia agrícola. Então esse cesto de frutas, ele não é um cesto de frutas qualquer, mas ele é um cesto de frutas maduras. E aí Deus pergunta para Amós, o que você está vendo, Amós? E ele responde, um cesto de frutas maduras. Ele responde. Perceba que Deus mostra para Amós e Deus pergunta, o que você está vendo? Às vezes é importante a gente perguntar o óbvio para que as pessoas respondam o óbvio. É didático de Deus aqui reforçar a visão que ele está entregando para Amós. Então, não basta só mostrar, tem que perguntar se ele está vendo, para necessariamente criar ali uma psicologia em Amós de que, de fato, alguma coisa importante estava ali para acontecer, sobre a revelação que Deus estava trazendo para ele. Então Amós responde, estou vendo o óbvio, você está mostrando o óbvio, Senhor, eu vejo o óbvio, que é um cesto de frutas maduras. Então, o Senhor me disse, mais uma vez, olha só, o Senhor que está dizendo para Amós. Então, a gente vai perceber agora que Deus vai traduzir, ou Deus vai interpretar aquela visão para o profeta. Então, o profeta não só recebe a visão, mas o profeta não só recebe a visão de Deus, mas ele também ele senta na cadeira ali para poder aprender de Deus o significado da profecia.
Então não era trabalho de Amós interpretar a profecia. O trabalho de Amós era entregar. Então Amós recebe de Deus, e esse mesmo Deus que entrega a profecia, esse mesmo Deus que traduz, que interpreta, que explica a profecia para Amós. Então o Senhor me disse, estou aqui no verso 2, chegou o fim de Israel, o meu povo não mais o pouparei. Chegou o fim de Israel, o meu povo não mais o pouparei. Perceba que Deus está usando a figura do cesto de frutas, essa metáfora, né? Essa ideia do cesto de frutas maduras para dizer que o fim de Israel tinha chegado ao fim. Então vamos tentar aqui entender, e também não é muito difícil, se a gente olhar lá no contexto, o cesto de frutas, ele não está verde. O cesto de frutas, ele está o quê? Maduro. E a gente pode perceber que essas frutas, elas estão inseridas dentro de um cesto, e essas frutas não estão lá sem serem ainda colhidas. Então a ideia necessariamente aqui é que essas frutas agora elas estavam prontas para serem o quê? Usadas, prontas para serem comidas, prontas para encontrar o seu destino final. Então a ideia do cesto de frutas é que Israel agora já estava maduro para poder sofrer o juízo que Deus traria sobre aquela nação. Então, a ideia do cesto de frutas necessariamente é uma ideia de juízo. Quando a gente olha de uma primeira vez o texto, a gente dá a impressão até que vai acontecer alguma coisa boa, porque afinal de contas, as cestas maduras, elas representam coisas boas para nós, né? Prosperidade, alimentação, alegria, fertilidade. Não é o caso aqui na profecia de Amós. Cesto de frutas maduras, não tem nada de bonito, não tem nada de elegante, não tem nada de colorido. Na verdade, o cesto de frutas representa o juízo. Israel já estava maduro para poder ser colhido pelo Senhor. Então, certamente a justiça de Deus estava às portas. Verso 3. Naquele dia, declara o Senhor soberano. Mais uma vez, Amós, usando aqui a expressão Yahvé Adonai, Senhor soberano. As canções no templo se tornarão lamentos. Muitos dias serão muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Silêncio. Naqueles dias cessarão as canções no templo, e todas essas canções que aconteceriam no templo, elas se tornariam em lamentações. A gente lembra que o templo ele estava constituído de fato ali no Reino do Norte, em Judá, mas haviam dois santuários, na cidade de Samaria e outra na cidade de Berseba, no Reino do Norte. E a ideia aqui é que tanto o Reino do Norte quanto do Reino do Sul se lembrasse da quantidade de festas que esses santuários do Norte, mesmo no templo, eles promoviam por conta da própria liturgia, da própria religiosidade do povo de Israel. Então, o povo de Israel é muito festeiro. Até hoje existem muitas festas religiosas na nação de Israel, e isso também acontecia em maior quantidade no Israel antigo. Então, dança, vinho, a alegria, música, isso fazia parte das festas religiosas de Israel. E a gente precisa lembrar agora que o Senhor está dizendo o seguinte para esse povo: olha, tudo isso vai cessar. E não só cessar. Todas essas festas, toda essa alegria, tudo isso vai se tornar em lamentação. Então a gente pode perceber o seguinte: Deus não só privaria o povo, perceba o seguinte, Deus não só privaria o povo de suas festas religiosas, de seus cultos, tanto pagãos quanto não pagãos, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul, mas ele transformaria esses momentos de alegria em momentos de tristeza. Ele transformaria esse momento de cantoria em momento de lágrimas e lamentação. Então é exatamente o oposto
do que eles estão vivendo nesse momento e que eles viveriam no futuro. Então Deus não só tiraria deles alguma coisa boa, perceba a importância e a abrangência da profecia. Deus não só tiraria alguma coisa boa, alguma benesse da sua nação, mas Deus também colocaria alguma coisa muito ruim para acontecer na vida deles, ok? Talvez isso não tenha muito significado para mim e para você, porque geralmente os cultos modernos hoje da cristandade, eles são regados com pouca festa, né? E aí aqui é festa mesmo, mas na cabeça do povo que estava recebendo essa profecia, isso faria o maior sentido. O povo seria não só privado de fazer as suas festas religiosas, mas também as suas festas se tornariam em tristeza, se tornariam em luto. Lá no finalzinho do verso 3, a gente vai ter a ideia de morte, de guerra, durante a invasão do exército assírio, de que haveriam muitos corpos. Então a gente vê aqui um superlativo, né? A gente vê aqui Amós usando a palavra muito duas vezes, dizendo que, de fato, muita gente iria morrer e pessoas estariam sendo atiradas mortas de todos os lados. E a festa também, de alguma forma, se tornaria em silêncio. Agora a gente tem aqui um conjunto de versículos que é do verso 4 a 6. E a gente vai estar lendo aqui explicando aos irmãos a importância desse bloco aqui de 4 a 6. Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo, verso 5, quando acabará a lua nova, para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado, para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas, e comprando o pobre com prata, e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo. Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra. Quem eram essas pessoas que estavam arruinando os pobres? Quem eram essas pessoas que estavam trazendo mais sofrimento sobre as pessoas que eram menos abastadas economicamente? Lembra lá daquela elite, principalmente no Reino do Norte? Era uma elite que tomava conta do comércio, era uma elite que, em detrimento ao dinheiro do pobre, essas pessoas faziam suas festas, as mulheres também, elas estimulavam seus maridos a fazerem as suas festas, os seus banquetes, em detrimento ao trabalho de mão de obra do pobre, da pessoa mais necessitada. Existia ali uma elite que também tomava conta da justiça. Essas pessoas faziam justiça para o seu próprio benefício, nunca para o benefício do povo. É muito daquilo que nós vemos no livro do profeta Amós, é uma realidade hoje nossa, principalmente no Brasil. Na verdade é que nós percebemos que os governantes, eles governam para o seu próprio umbigo. A gente percebe que as leis, elas são feitas para poder favorecer os mais ricos, os mais abastados, e essa ideia de que as pessoas usufruíam do poder do Estado em benefício próprio, em detrimento aos pobres, essa ideia ela sempre existiu desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, e a gente vive isso hoje na maioria das nações. E por que tudo isso? Porque a corrupção ela está presente no gênero humano. A corrupção ela faz parte da natureza humana. E a gente se engana, né, em acreditar que nós vamos colocar lá um salvador da pátria no governo para que essa pessoa possa nos assistir. A gente se engana, porque na verdade o problema não está numa região. No nosso caso aqui, eu quero fazer uma aplicação bem contemporânea, né, bem atual. Às vezes a gente coloca a culpa de que o problema está em Brasília. O problema não está em Brasília, no nosso caso aqui, no nosso contexto brasileiro. A corrupção econômica e política, a corrupção jurídica,
ela não acontece ali em Brasília, ela acontece no coração do homem. Então não existe lá um demônio ou demônios territoriais que se apoderaram de Brasília para Brasília ser o que é. Na verdade, a corrupção está dentro do nosso coração. A corrupção está dentro das nossas casas. Então, toda a corrupção humana, desde lá do tempo de Israel, como a nossa corrupção atual, ela acontece a partir do coração humano caído. Por isso que a melhor forma da cristandade se posicionar nesse momento de dificuldade é realmente falar de Jesus para as pessoas. Na verdade, essas pessoas que têm o seu coração corrompido e que não fazem leis justas para o povo, elas precisam crer em Cristo como Salvador e a partir daí, certamente, muita coisa pode mudar no nosso contexto econômico e no nosso contexto político. Por isso que é importante, nós somos seres políticos sim, nós devemos ter a nossa opinião, a nossa voz, mas a gente nunca pode tirar a perspectiva de que a cura para Brasília é Cristo. A cura para todas essas coisas que estão acontecendo no Brasil, dentro do ponto de vista econômico e político, é Cristo. O cristianismo, na verdade, ele avança em todas as áreas, inclusive na área política. Então, a melhor militância que nós podemos fazer é levantar a bandeira de Jesus Cristo. Não que a gente não possa levantar outras bandeiras, do ponto de vista social, mas do ponto de vista cristão, a melhor coisa que a gente pode fazer é nós falarmos de Cristo para essas pessoas, porque à medida que as pessoas forem conhecendo a Cristo, elas vão reproduzir menos a corrupção do gênero humano. Verso 4, vocês que pisam os pobres, que arruinam os necessitados da terra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês ficam perguntando, quando é que vai acabar a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço? Olha, querido, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu sempre tenho que ter muito cuidado aqui para mostrar realmente o que a palavra de Deus está dizendo e não quais são as minhas opiniões sobre o texto, principalmente nesse contexto, nesse cenário político que a gente está vivendo. Olha a pergunta que essa elite corrupta que governava Israel naquela época estava fazendo. Quando vai acabar a lua nova? Quando vai terminar o sábado? Por que eles estavam perguntando isso? Porque eles haviam naquela época leis que mesmo a nação de Israel sendo uma nação corrupta, ela ainda obedecia. E eram leis que, de alguma forma, impediam que o comércio ele ficasse aberto, impediam que a moeda pudesse ser trocada, impediam que os comerciantes pudessem lá comercializar os seus bens para poder adquirir enriquecimento. E duas dessas leis ou dessas oportunidades que eles não abriam seus comércios era a festividade sobre a lua nova e a lei de guardar o sábado. Eles estão dizendo o seguinte aqui, olha, durante o período de lua nova é proibido para a gente comercializar. Existia ali um período que eles não comercializavam, né? Durante o período da lua nova era um período que eles não podiam trabalhar, que eles tinham que se resguardar. Assim também como aos sábados. O sábado é muito comum para a gente. Nós sabemos que os judeus guardam os sábados, mas naquela época eles guardavam não só os sábados, também como guardavam a lua nova. Então eram períodos pelos quais eles se resguardavam de não trabalhar, não ajuntar dinheiro e não comercializar. Mas olha a preocupação aqui dessa turma. A preocupação deles é o seguinte: não é possível, esse sábado não acaba logo para que a gente possa voltar ao trabalho? Não é possível. Esse período de lua nova não acaba logo para que a gente possa abrir de novo as nossas lojinhas. Eu imagino que essa turma aqui deveria ter alguma coisa como a 25 de março lá, e eles estavam ali sedentos para que esse período passasse, para que eles pudessem abrir as suas economias. E qual era o objetivo deles abrirem as suas economias? Olha lá, a partir do verso 4, lá no finalzinho do verso 4, eles queriam abrir o comércio para quê? Para comercializarmos o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço. Ou seja, a preocupação deles era se enriquecer.
A preocupação deles não era criar um comércio justo. Eles iam vender uma porção menor de trigo e cobrar mais caro, enganando com balanças desonestas. Então, o camarada ia lá comprar o trigo, ia comprar meio quilo de trigo e pagava mais por isso. Só que, na verdade, quando ele levava o trigo para casa, ele não levava meio quilo, ele levava uma quantidade menor por conta da balança que estava adulterada. Olha o verso 6. E comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo. Então é assim, a gente precisa voltar a vender escravos, comercializar escravos. O preço de um escravo não vale mais do que um preço de um par de sandálias. Então a gente percebia que esses comerciantes, eles eram desonestos. E a preocupação com a economia era a favor do umbigo deles e não pensava no pobre. Olha que coisa rica que é o texto da palavra de Deus. Acho que a gente pode aqui trazer algumas aplicações para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Eu não tenho dúvidas que é necessário que o povo trabalhe, para que o povo, nesse momento de pandemia, que o povo trabalhe para que o povo possa trazer o sustento para sua casa. Isso eu não quero tirar aqui o mérito da questão. E também não quero tirar o mérito da questão que é necessário daqueles que de fato podem ficar dentro das suas casas para que o vírus não possa se propagar. Mas perceba que há perguntas no meu coração e acredito também no seu coração de que se essas medidas, não só de abertura, mas também de fechamento de comércio, se essas medidas, de fato, elas são medidas pensadas no povo. Se essas pessoas não estão, de fato, pensando em si mesmas, se os empresários, os grandes empresários, enfim, se o governo não pensa em si mesmo. Porque a abertura da economia nesse momento, ela, ou pelo menos do comércio nesse momento, aqui no contexto brasileiro, ela vai, de fato, favorecer a quem? Qual é o real interesse disso, né? Será que de fato o interesse disso é fazer com que os pequenos empresários se mantenham vivos? Será que não haveria outra forma do governo ajudar essas pessoas, mantendo seus comércios fechados ou parcialmente fechados? Eu acredito que muito do que aconteceu no tempo de Amós a gente pode aproveitar para os nossos dias, para o tempo de hoje. As pessoas naquela época, elas estavam com interesse em abrir os seus comércios, não para comercializar necessariamente, mas para oprimir o pobre ainda mais. Será que talvez não é isso que está acontecendo nos dias de hoje? Será que essa abertura do comércio nesse momento da pandemia, será que isso não tem um viés voltado para aquelas pessoas que são mais abastadas e mais ricas? Será que realmente estão pensando na nação, no pobre? Estão pensando naquele que ganha o pão no dia a dia? É uma pergunta que a gente precisa fazer. A resposta, pelo menos, para a época de Amós, é que essas pessoas estavam preocupadas consigo mesmas. Verso 4 e a 6 é um bloquinho importante que a gente pode trazer aí aplicações aos dias que nós estamos vivendo hoje. Verso 7. O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó. Jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. O Senhor jurou por si mesmo que ele não iria esquecer os pecados de Israel, não iria esquecer os pecados de Jacó, não iria esquecer os pecados dos hebreus, de Judá, enfim. O Senhor está dizendo o seguinte: eu não vou esquecer não o que vocês fizeram. Nós tivemos uma pergunta lá nos comentários da irmã Neide na semana passada, e ela lembrou a gente que existem textos que, na Bíblia, que diz que se nós nos arrependemos, ou pelo menos o povo de Israel se arrepender dos seus pecados, Deus se arrependeria de fazer aquilo que estava prometendo fazer a eles. O que a gente deve entender aí? Toda a profecia e todos os profetas no Antigo Testamento, eles sempre vão dizer que vai acontecer, mas há um remanescente pelo qual Deus derramaria a sua misericórdia e restauraria o seu povo. Deus, ele muda os seus planos? Deus muda os seus decretos? Não, Deus não muda os seus planos, Deus não muda os seus decretos, e como a gente também sabe, Deus não se arrepende na perspectiva que o ser humano se arrepende. Quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, a gente precisa entender
que nós não podemos comparar o arrependimento de Deus com o nosso arrependimento. Então, Deus se arrepende, Deus se emociona, Deus se entristece. Todas essas figuras humanas que a palavra de Deus traz sobre Deus, existe até uma palavra técnica sobre essas figuras, Deus quando Deus chora, quando Deus se emociona, quando Deus se regozija, ele fica alegre. Antropopatia, ou seja, a ideia de trazer emoções ou faculdades humanas à natureza de Deus. Então isso é uma figura de linguagem para que a gente possa entender alguma coisa sobre a natureza do Senhor. Então, a gente sabe que o arrependimento de Deus, ele na verdade, ele é uma expressão de que Deus ele vai trazer misericórdia sobre o seu povo, em não punir o seu povo à medida, na condicionante ou na medida pela qual o seu povo se arrepende. Então, uma vez que o seu povo se arrepende, Deus não traz sobre o seu povo aquele juízo que a própria profecia estava dizendo. Agora a gente precisa também entender o seguinte, conforme a gente tem estudado as terças e as quintas, Deus ele não só decreta os fins, mas ele também decreta o quê? Os meios. Então, se Deus vai trazer misericórdia sobre o seu povo remanescente, essa misericórdia ela acontece também através da oração do seu povo. Então, é necessário que o povo ore para que o quadro seja mudado. Agora, Deus decreta a misericórdia, Deus decreta a oração e Deus decreta a mudança de quadro a partir da oração. Então nada foge dos decretos de Deus. Ou seja, Deus se arrepende? Sim, se arrepende, na perspectiva que a gente acabou de dizer, da diferença do arrependimento do homem e do arrependimento de Deus. Mas Deus se arrepende através do instrumento da oração que Ele dá para nós. Então a gente precisa se apropriar desse instrumento, desse caminho de oração para que Deus não traga juízo sobre nós. No caso do povo de Israel aqui, a gente vai perceber, domingo que vem a gente vai falar, no capítulo 9, desse remanescente, desse povo que é um remanescente, daquelas pessoas que realmente se arrependeram e de qual Deus vai trazer misericórdia, de qual Deus vai fazer com que a nação de Israel prospere novamente. Ok? Então, a gente precisa entender essa questão, balancear essa questão entre aquilo que Deus diz que vai acontecer, e de fato vai acontecer, mas Ele também diz que existe a sua misericórdia derramada sobre aquele povo que o busca. Então, Deus decreta todas as coisas, tanto a sua misericórdia quanto o seu juízo. E lembrando, o meio pelo qual Deus traz misericórdia pelo seu povo é a oração, é o arrependimento, é o coração contrito. Sigamos em frente. Sigamos em frente. Deus jurou por Jacó, jamais esquecerei, verso 8, coisa alguma do que eles fizeram. Então Deus não esquece pecado. Deus não passa a mão em pecado. É interessante, não é? Ah, pai, por que isso está acontecendo comigo? Porque Deus não esquece. Você talvez até esqueça dos seus pecados, mas o papai do céu que está lá no céu, certamente ele não vai esquecer dos nossos pecados. Verso 8. Acaso não tremerá a terra por causa disso? E não chorarão todos os que vivem nela? Toda esta terra se levantará como o Nilo, se agitará e depois afundará como o ribeiro do Egito. Deus está dizendo, temam e tremam, porque o juízo chegou, ou o juízo chegará. E aí ele traz aqui agora o rio Nilo como uma figura de representação de como que Deus traria o seu juízo. E naquela época, o rio Nilo ele era um sinal de prosperidade e de vez em quando, em determinada época, de forma sazonal, quem morava ali no Egito sabia que o rio Nilo ele enchia de tempos em tempos e na cheia dele ele transbordava naturalmente e depois ele voltava ao seu nível normal. Então quando ele voltava ao seu nível normal, a agricultura
cultura ali do povo egípcio estava justamente nas margens do rio Nilo, porque era uma terra fértil por conta da cheia do rio. Então, eles se apropriavam muito dessa cheia ou do pós-cheia para poder lá plantar a sua roça lá e colher lá as suas verduras para poder alimentar os povos, não só do Egito, mas também os povos que estavam circunvizinhos ali, principalmente em momentos de fome. Então, a margem do Rio Nilo, ou o próprio Rio Nilo, ele era um símbolo muito forte de prosperidade. Mas acontecia também que as cheias do Rio Nilo, elas poderiam vir de forma abrupta, sem necessariamente ser naquela época certa, sazonal, né? Aquela época do ano específica que o rio se enchia. E aí pegava as nações da qual o rio Nilo atravessava ali, também o Egito, de surpresa, de forma que isso trazia um prejuízo enorme às colheitas. Então você imagina o seguinte, o agricultor ele vê as águas do nível, o nível da água do rio Nilo baixando. E aí ele fala o seguinte, é hora então da gente arar a terra, da gente cultivar a terra. Então ele ara, ele cultiva, e aí os primeiros brotos ali do seu cultivo começam a surgir, e ele já está planejando lá na frente fazer a colheita. Enquanto ele está planejando, o rio Nilo, sem aviso, ele sobe mais uma vez e ele destrói tudo aquilo que tinha sido plantado no seu entorno. A justiça de Deus, o juízo de Deus sobre o povo de Judá e sobre o povo de Israel viria dessa forma. Perceba, viria num momento em que os judeus estavam numa grande expectativa econômica e Deus traria sobre eles uma inundação tal que Deus arrebataria todo o seu poder de governo, todo o seu poder comercial de forma inesperada. Então, aquilo que os judeus acreditavam que era a sua fortaleza, na verdade seria a sua desgraça. E isso aconteceria de forma abrupta. Então, Amós, ele, impelido pelo Espírito Santo de Deus, ele diz isso ao povo de Israel e ao povo de Judá. Vai acontecer com vocês aquilo que acontece nas margens do Rio Nilo de vez em quando. Está todo mundo bem, está todo mundo trabalhando, está todo mundo cultivando, de repente vem uma inundação fora de época em que arruina com tudo. Assim também vocês serão arruinados quando o exército assírio entrar nas suas fortalezas. Por isso que Jacó, ou melhor, por isso que Amós traz essa figura aqui do Rio Nilo. Verso 9. Perceba que a coisa só vai apertando, né? Deus vai apertando o cinto dessa nação. Terrível coisa é cair nas mãos desse Deus do profeta Amós. Terrível coisa é essa. Verso 9. Naquele dia declara o Senhor soberano, Yahvé Adonai, farei o sol se pôr ao meio-dia, em plena luz do dia escurecerei a terra. Aqui a ideia de um eclipse, uma ideia de que realmente a ordem natural das coisas elas iriam ser abaladas. Então a gente percebe aqui que Deus de fato entraria com a sua mão pesada sobre a terra, traria de fato hecatombes aqui jamais vistas ao povo de Israel. Verso 10, transformarei as suas festas em velório e todos os seus cânticos em lamentação, farei que todos vós vistam roupas de luto e raspem a cabeça. Mais uma vez, a ideia das festas religiosas, que tudo isso seria agora transformado em choro, em lágrimas, em luto e em juízo. E aqui a gente agora tem a ideia de raspar a cabeça, que é a ideia de luto. Os judeus, eles tinham alguns rituais, né? De como que o luto deveria ser vivido. Então a gente vê aqui a cabeça sendo raspada, nós podemos ver também no Antigo Testamento outras figuras em que os judeus eles se vestem de panos, de saco, colocam cinza sobre a sua cabeça, tudo isso para se identificar com a morte, tudo isso para se identificar com esse momento
tétrico com esse momento de luto que eles passariam. Okay? Farei daquele dia um dia de luto por um filho único e o fim dele como um dia de amargura. A ideia de uma mãe e de um pai chorando a morte do seu único filho. Ele não teria outro filho para poder consolá-lo durante esse momento de luto, mas a ideia de que uma família, um pai e uma mãe agora estavam enlutados porque o único filho que eles tinham agora estava morto. Então, de fato, a gente percebe que o juízo de Deus sobre Israel seria um juízo duro, um juízo de tristeza e um juízo de amargura. Verso 11. Estão chegando os dias. Esse aqui, lembra lá? É aquele versículo que eu citei lá no comecinho, que é o versículo principal do verso 8. Estão chegando os dias. Amós capítulo 8, verso 11. O verso 11 é o principal verso. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, Yahvé, mais uma vez Adonai, né? Em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede e água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Eu acho que a gente poderia terminar aqui com esse verso 11. A gente vai seguir mais um pouquinho por conta dos nossos 10 minutinhos que nós temos para acabar. Mas olha que interessante. Deus está dizendo o seguinte: vocês vão ter fome. Vocês vão ter fome, não é de comida. Vocês vão ter fome daquilo que eu falo, da minha orientação e da palavra de Deus. Queridos, hoje a gente corre atrás de tanta coisa, a gente está preocupado com tanta coisa e pouco a gente tem a leitura da Bíblia e pouco a gente gosta de ler a Bíblia. E nesse instante aqui, Deus está dizendo o seguinte: já que vocês não me buscam, já que vocês não querem escutar a palavra, já que vocês não querem me ouvir, eu vou suprimir ela de vocês. Vocês vão procurar a minha palavra, não vão encontrar. Vocês vão procurar lá no exílio Amós, vocês vão procurar Isaías, vão procurar Jeremias, vocês vão procurar os meus profetas e vocês não terão. Dura coisa é Deus segregar a sua palavra ao seu povo. E hoje na igreja de Jesus Cristo é muito comum a gente ver crente que não tem mínimo interesse em escutar a palavra. Mínimo interesse em escutar a palavra. Pessoas que acham demodé. É tão fora de moda hoje estudar a Bíblia, é tão fora de moda hoje você abrir um profeta Amós para estudar, que isso não traz mais nenhuma atração. Muitas pessoas estão procurando outra coisa, né? Outra coisa, menos estudar a palavra de Deus. E a gente é crente, e crente ele vive do quê? Ele vive da palavra de Deus, ele se alimenta da palavra de Deus. Fazer festa é muito bom, é muito legal a gente ter lá o aniversário da igreja com gente de fora, muita coisa bonita, bolo, tudo isso é muito bom. Mas o que faz a igreja de Jesus Cristo permanecer e ficar de pé é o estudo da sua palavra. Não só estudar, mas viver a sua palavra. Pastor, o que tem lá na sua igreja? Quais são as programações lá da sua igreja? A melhor resposta que um pastor pode dar é o seguinte: lá a gente estuda a Bíblia, lá a gente come Bíblia, lá a gente vive Bíblia. Pastor, o que tem na sua igreja? Tem Bíblia. O que mais pode ter numa igreja além da profecia da palavra do Senhor? A gente precisa ter isso no coração, queridos, porque é o que nós temos para que a gente possa viver em pé, ficar de pé. Saco vazio não para em pé, diz o filósofo. Então, a gente precisa se alimentar da palavra de Deus para que a gente possa resistir esse dia mal. Pode ter certeza, as pessoas que estão passando com mais qualidade esse momento de dificuldade são as pessoas que temem ao Senhor e que conhecem a palavra de Deus. Vamos lembrar aqui o livrinho, imagina, chamar o livrinho de John Piper de livrinho. Vamos lembrar aqui o livrão do John Piper, que inclusive o PDF foi distribuído gratuitamente pelo Ministério Fiel, que está lá no Telegram da igreja. Você pode ir lá, baixar e estudar o livro. Perceba o seguinte: quando ele vai começar a falar sobre coronavírus, eu estou me referindo ao livro do John Piper, Cristo e Coronavírus. Quando ele vai começar a falar sobre essa questão da pandemia, ele dá um exemplo de si próprio, quando ele foi diagnosticado por um câncer. E ele entendeu de Deus a partir das escrituras de que Deus estaria com ele, ou na morte ou na vida. E ele descansou sobre isso. Então, camarada
recebia um diagnóstico de câncer e, ao mesmo tempo, ele recebeu o consolo de Deus. Ele recebeu o consolo de Deus por quê? Não é porque ele ficava assistindo Netflix todo dia, não é porque ele ficava lá diante da sua televisão de 500 canais, não, nenhum problema, também assisto televisão, mas é porque ele se alimentava da palavra de Deus. Então, às vezes você está chorando, às vezes você está acabrunhado, às vezes você não está bem com tua mulher em casa, com teu marido em casa, bem com os teus filhos. Você está falando, puxa vida, o dinheiro acabou para mim, agora a casa caiu. Não, a casa talvez não tenha caído sobre o seu lar por conta dessas coisas. Talvez a casa tenha caído no seu lar porque você não é uma pessoa que se alimenta da Bíblia. E a gente precisa tomar cuidado com isso, por quê? Porque a palavra de Deus é o que nos sustenta. É o que Jesus, ou melhor, é o que Deus Pai, é o que Avé Adonai, o Senhor soberano, está dizendo aqui no capítulo 8 e no verso 11. Vocês vão ter fome, ou seja, vão ter carência de alimento, mas não é do alimento físico que está aqui como em aspecto secundário. O alimento físico está em aspecto secundário. O alimento pelo qual Deus está dizendo que eles sofreriam privação seria o que? A palavra de Deus. E misericórdia, Deus cessar a sua profecia. Você imagina hoje, vamos imaginar hoje, não você procurar uma Bíblia e não ter Bíblia. Você procurar um pregador e você não encontrar. Hoje está muito na moda, até eu entrei nessa por necessidade, por proveniência do Senhor, né? Até eu agora comecei também a ensinar a Bíblia aqui na internet. Agora imagina se você procurar o pastor Haroldo na internet e não encontrar, ou o seu pastor preferido da sua igreja, enfim, seja ele qual for, e você não encontrar. Imagina você não ter acesso à palavra de Deus na internet, na televisão, um livro físico. Imagina e você ir nas igrejas ter tudo, menos profecia. Como é que você viveria hoje? Então é importante a gente lembrar que a melhor coisa que a gente pode fazer para se alimentar é ter contato com a palavra de Deus. E Deus está dizendo ali ao seu povo, vou tirar de vocês a Bíblia, vou tirar de vocês a profecia, vou tirar de vocês a minha palavra. Vocês vão ter fome, mas não é fome de comida não, vocês vão ter fome da minha palavra. Então a gente precisa valorizar a palavra de Deus. Tem uma Bíblia em casa? Leia aí a sua Bíblia. Verso 12 e 13. A gente já está terminando aqui o livro. O livro não, capítulo 8, verso 12 e 13. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando o quê? A palavra do Senhor. O povo de Israel, o povo de Judá, vai de um mar a outro, né? Vai do mar Mediterrâneo ao mar da Galileia, ao Mar Morto, enfim, os mares que estavam ali na região. E eles vão estar procurando o quê? Um profeta. Eles vão estar procurando a palavra do Senhor. E eles não vão encontrar a palavra. Eles não vão encontrar a palavra. Triste realidade. Naquele dia, verso 13, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Então, juventude, beleza, todos esses valores que existiam na sociedade antiga, como também nós temos principalmente na sociedade contemporânea, onde o jovem, onde a beleza, elas são elementos, eles são elementos de valor, tudo isso iria acabar e essas pessoas morreriam de sede. E eu estou aqui acreditando que a palavra sede não é necessariamente a sede física, mas a sede espiritual, por conta do contexto do verso 11 e verso 12, que fala de fome espiritual. Então, essa garotada aqui, essa juventude aqui, eles desmaiariam, porque não encontrariam mais a água da vida, o pão da vida. Verso 14 e 15 para a gente terminar. Aqueles que juram pela vergonha de Samaria e os que dizem, juro pelo nome do seu Deus, Odã, ou juro pelo nome do Deus de Berseba, cairão para nunca mais se levantar. Deus está fazendo aqui uma menção direta aos deuses, principalmente o Deus de Samaria.
Berseba em Samaria e também Deus, o Deus de Dan. Deus está atacando aqui a idolatria. Deus está atacando a idolatria. E Deus derrubaria todas essas pessoas que de alguma forma elas trocam o lugar de Deus por outros deuses. Nós não temos aqui certamente idolatria no nosso tempo pelo Deus de Dan, nós não temos aqui idolatria pelo Deus de Berseba, mas a idolatria também é muito comum no nosso coração. A gente pode idolatrar o dinheiro, a gente pode idolatrar um pregador, a gente pode idolatrar um cantor, a gente pode idolatrar um político, né? É muito comum hoje, principalmente no nosso contexto, a gente idolatrar político, seja ele de qual partido for. A gente pode idolatrar família, né? A gente pode idolatrar esposa, filhos, colocar isso em primeiro lugar na nossa vida. A gente pode idolatrar a nós mesmos, né? Idolatrar os nossos dons espirituais. O coração do homem é um coração idólatra, e se a gente não tomar cuidado, a gente coloca Deus em segundo lugar a partir das questões que nós temos. Eu tenho um amigo, pastor, talvez se ele ver esse vídeo ele vai se identificar. Eu posso contar aqui o milagre, mas não posso contar o santo, né? E interessante que quando ele foi casar, e ele perguntou para a esposa dele uma vez, olha, você quer casar comigo? Quer? Então saiba, alguma coisa assim ele disse. Sabe que você está em segundo lugar na minha vida. Deus está em primeiro lugar. Você aceita mesmo assim casar comigo? Claro que aceito. Então ele já entendeu que a esposa sabia que o principal lugar no coração dele seria Deus e não a esposa. Passou um tempo, ele disse o seguinte, bom, deixa eu confirmar mesmo se essa mulher é a mulher de Deus e se é com ela que eu quero me casar. Eu acho que ele fez isso mais uma vez. Acho não, tenho certeza, é a história dele. Olha, você quer casar comigo? Quero. Então quero dizer que você está em terceiro lugar na minha vida. Porque primeiro está Deus e segundo está Deus. Você aceita estar no terceiro lugar? Sim, aceito estar no terceiro lugar. Ele foi, se eu não me engano, aí até o quarto lugar. Olha, agora quero te fazer a última pergunta. Quero ter certeza se você quer casar comigo. Você está em quarto lugar na minha vida, se você casar comigo. Porque o primeiro, o segundo e o terceiro lugar é de Deus. Você aceita? E a esposa disse que, ou a futura esposa disse que sim. Aí ele teve certeza, então, que ele poderia casar com a sua esposa, que hoje são excelentes missionários aí da Convenção Batista numa cidade do interior de São Paulo. Isso mostra o quê? Que nosso coração, ele deve ter apenas um Senhor e um só Deus. Nossos filhos, nossas esposas, nossa família, nossa economia, nossos partidos políticos, nossos políticos, eles nunca devem tomar o lugar do Senhor. Deus está aqui atacando diretamente a idolatria daquele povo. Amém? Sigamos então com a palavra do Senhor, com algumas aplicações aqui práticas para que a gente termine. Lembrando, a visão sempre é trazida ao profeta. O profeta nunca é portador da profecia. A profecia sempre vem de Deus. A profecia sempre vem do Senhor. Então a sabedoria, a palavra, ela sempre vem do Senhor. Então o profeta é aquela pessoa que tem a preocupação de entregar aquilo que o Senhor traz para ele. Aquilo que o Senhor traz através das suas visões. Deus nunca vai trazer impune o castigo do seu povo. Jamais. Deus não passa a mão na cabeça das nações e também Deus não passa a mão na cabeça do seu povo quando ele peca. A gente precisa lembrar disso. Deus, ele derrama misericórdia sobre o seu povo. Sim, ele derrama misericórdia sobre o seu povo, mas a palavra dele sempre é cumprida. E a misericórdia que Deus derrama sobre o seu povo vem através de um arrependimento, e o arrependimento ele começa a acontecer numa expressão de contrição do coração. Isso vem das orações. Se meu povo que por mim se chama, se ele se humilhar, se ele orar, se ele me buscar de todo o coração, vou me arrepender daquilo que eu disse contra ele. Ou seja, Deus, ele decreta não só o juízo, mas Deus também decreta a misericórdia e ele decreta o meio pelo qual o povo chega à misericórdia, arrependimento e oração. Por isso que é importante orar.
Por isso que é importante que o povo se dobre ao Senhor em oração, para que Ele tenha misericórdia sobre nós. E para finalizar, a gente precisa lembrar que um dos maiores alimentos que Deus proporciona para nós, para que a gente se mantenha de pé, é o alimento espiritual. A Bíblia é a palavra do Senhor, da qual a gente precisa se alimentar diariamente para que a gente se mantenha em pé, principalmente durante esse momento. É lógico que a nossa preocupação econômica existe, é lógico que a preocupação sanitária existe, mas a gente já percebeu aqui no Brasil, é lógico que a gente precisa dar todo o valor aos profissionais de saúde, mas a gente já entendeu que se não for Deus na nossa vida, como diz o outro, nós estamos enrolados, né? O governo já deu sinais de que a gente está na mão de Deus. A gente precisa de fato orar para que Deus nos abençoe durante esse momento que nós estamos passando, um momento de grande dificuldade. Que Deus abençoe sua vida. Amém? Eu quero aqui, a gente terminando já o nosso estudo, eu quero aqui deixar 2 recadinhos ou 3, deixa eu ver aqui. Tem um recadinho para deixar para você aqui. Deixa eu ver se eu encontro o meu recadinho. Antes da gente ir embora. Perfeito. Eu vou fazer uma adaptação aqui, primeiro recadinho. Vou fazer uma adaptação na nossa agenda, no estudo sobre soberania de Deus e sobre o estudo sobre a soberania de Deus nessa semana. Então a gente não vai ter na terça o estudo, a gente vai ter na quarta e na quinta. Nós fazemos na terça, ok? E na quinta. Só que essa semana a gente faz na quarta e na quinta por conta de um compromisso que eu vou precisar assumir aí na próxima terça-feira, durante esse período do estudo, tá? Então, essa semana, nosso estudo vai ser quarta e quinta-feira. E olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu acredito que a gente já termina essa semana o estudo sobre a soberania de Deus. A gente teve uma live, uma aula importante na última quinta-feira, que nós falamos de oração e soberania de Deus. Eu recomendo que você assista, se você ainda não assistiu lá a nossa live, porque também a gente deve estar terminando aí essa semana esse nosso estudo. Então esse é o primeiro recadinho aí, quarta e quinta-feira e não terça e quinta essa semana, tá bom? No dia 24/7, que é uma quarta-feira, próximo dia 24/7, a gente vai estar iniciando um novo programa sobre Bíblia na IBCI, que é o texto e o contexto. Nós vamos estar fazendo a exposição das Escrituras às quartas-feiras. Então, toda quarta-feira, às 20 horas, nós vamos estar expondo as Escrituras. E a gente não vai fazer isso mais aqui no canal do Facebook. A gente vai usar agora um outro canal, que é o canal do YouTube, que a gente acredita que é mais apropriado. Mas não fique temeroso no seu coração, você não vai precisar baixar nenhum aplicativo. Quando a gente começar a transmissão no YouTube, você vai receber a notificação aí mesmo nos comentários do Facebook, e fique tranquilo que a gente vai fazer com que você não precisa ter nenhum esforço maior do que você está fazendo, tá? A gente vai colocar o link do YouTube no Facebook da igreja para que você tenha acesso, porque a gente acredita que o YouTube é uma ferramenta melhor para que a gente possa fazer as nossas transmissões. Isso vai acontecer quando? No dia 24 desse mês, não nessa quarta, na outra quarta-feira, com a nossa nova série de estudos Texto e Contexto. Nós vamos expor as Escrituras, porque a gente ainda acredita que as Escrituras sagradas, elas têm ainda o seu valor e a sua voz durante esse momento que nós estamos passando. A gente acredita que a palavra do Senhor é eterna, que ela não murcha e que ela não passará. Nós ainda acreditamos que nós precisamos pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Então, não existe programa melhor para a igreja do que a exposição da sua palavra. E aí eu quero pedir
uma ajuda sua. Eu já tenho orado ao Senhor para que a gente escolha um livro, para que a gente possa estudar. Se for um livro muito grande, a gente faz um estudo mais panorâmico. Se for um livro mais curtinho, como o livro de Amós, a gente vai versículo por versículo, porque a gente também não pode aí, ficar aí 2, 3 anos estudando um livro, não nesse momento que a gente está passando, não que a gente não deva fazer isso, mas nesse primeiro momento a gente não deve fazer isso. Mas, resumidamente, eu queria que você me indicasse um livro. Qual livro você gostaria de estudar aqui com o Pastor Haroldo às quartas-feiras, às 20 horas? Então me dá uma dica, deixa aí no comentário. Olha, eu sugiro o livro tal, eu sugiro o livro Y, o livro X. Então me ajude aí para que você, junto comigo, possamos escolher um livro para que a gente possa estudar às quartas-feiras, ok? Falei bastante aqui, hein? Falei muito. Dia 24/7, às 20 horas, no canal do YouTube Texto e Contexto. Vamos expor as escrituras. E fico aí no aguardo da sua dica de livro, para que a gente possa estudar. E último recadinho, hoje, culto às 18 horas. Que Deus abençoe a sua vida. Te espero às 18 horas. Beijo no coração. Fique com Deus. Vamos orar. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Que o Senhor seja conosco, ó Pai. Obrigado pelo livro do profeta Amós, que tem falado muito ao nosso coração. E obrigado por essas manhãs que tem abençoado muito a minha vida, abençoado muito a minha casa. Obrigado a Deus, porque isso também nós acreditamos que tem acontecido na vida dos irmãos que têm nos acompanhado. Obrigado pela Igreja Batista Central Itaquera, a nossa igreja do coração, que tem perseverado nesse momento difícil. Obrigado por todas as igrejas e por todos os pastores que também têm se desdobrado a Deus para poder passar durante esse momento de pandemia, por aquelas pessoas, a Deus, que têm perseverado nos encontros online. Obrigado a Deus, que o Senhor dê o sustento a cada uma delas. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Deus abençoe sua vida.